Bom dia, sejam bem-vindos ao Anormais Cast. Aqui estou, Andriel. E aqui estou eu, Alana Albuquerque, com os nossos convidados, a Marina, Oi, gente! a Júlia Oiê! e a Alana Medina. Oi! E o Eric. Oi. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta pro Eric. Como você definiria empatia? Eu acho que a empatia é tipo a capacidade de você se colocar no lugar do outro, tipo, desde ações ou até mesmo pensamentos. E a gente parando pra pensar assim, né, Eric? Tipo, sobre a questão da empatia, como a capacidade da gente olhar, da gente sentir o que as pessoas sentem. Então, Marina, o que você pensa sobre como que é a empatia no lugar de trabalho, por exemplo? Eu acho que é a forma como você se relaciona com as pessoas e entende como elas se sentem em determinadas situações. Por exemplo, tive uma situação complicada com o meu chefe e envolve o meu grupo de forma geral. Eu não vou focar só em mim, e sim como isso afeta os outros também. Não vou resolver o problema apenas para me favorecer, mas sim no todo. Até porque um grupo não é só sobre uma pessoa, mas sim o todo de uma forma geral. Então, eu acho que isso é o principal, você se colocar, você pensar como os outros também vão se sentir com aquilo, não focar apenas em você. Sim, isso é muito importante, né? Pra gente poder criar um lugar muito mais agradável, seja pra gente trabalhar, seja pra gente viver mesmo, né? Sim. E, Júlia, como é que você pensa sobre como que tem sido a empatia nos últimos tempos, assim, na sociedade, né? Porque, tipo, a gente vê que a gente tem ouvido falar bastante sobre a empatia, né? Mas a gente teve uma pandemia nesses últimos tempos e tantas outras coisas. O que que você pensa sobre isso? Bom, eu acho que a empatia é uma coisa assim super importantíssima na sociedade. Porém, não é todo mundo que dá uma certa atenção pra isso. Porque a gente pode, tipo assim, todo mundo fala, mas falar é uma coisa, fazer é outra. E, tipo, não é todo mundo que dá atenção a isso. Só que eu penso que se cada um ajudasse, pelo menos com um pouquinho, a sociedade seria melhor. Porque a nossa sociedade tem enfrentado muitos problemas ao longo do tempo. Mas se cada um ajudasse, pelo menos com um pouquinho de empatia, talvez iria melhorar um pouco a sociedade. Sim, com certeza. Hoje em dia o mundo tá muito egoísta e a empatia é algo muito falado, mas pouco praticado. Alana, como você pratica a empatia no seu dia a dia? Bom, eu vou dar um exemplo no meu trabalho. Eu atendo ao público, né? Então, tem diversas situações, assim, no meu dia a dia que eu preciso colocar empatia em prática, porque... como é que eu posso Você explicar? convive com pessoas, né? Exato. Então, tipo, teve uma situação ontem que aconteceu que... É que eu acho que, da forma geral, o que ela tá querendo dizer é que o fato de você conviver com pessoas, você conviver com o público, requer empatia, né? Sim. Então... Se a gente for parar pra pensar um pouco, a empatia ela é algo bastante humano também, né? Sim. A gente sente bastante a dor do outro, isso não é uma coisa que a gente cria, né? Mas é uma coisa que já vem da gente, né? Sim, principalmente quando você ama alguém, você tende a ter muita empatia com essa pessoa e no espaço de trabalho, se você não for uma pessoa que tem empatia, o seu trabalho não vai pra frente, porque quem que vai querer comprar ou trabalhar com alguém que só se importa com ela mesma em um lugar que você tem que estar com várias outras pessoas? Sim. Não só no trabalho também, lembrando na casa, com amigos, familiares, Na etc. escola, principalmente. Eu acho que é um contexto que a gente mais aplica a empatia, acho que seria no nosso contexto escolar, né? Até porque acho que a gente vê muito, assim, pelo nosso contexto dentro da sala de aula como turma, que é uma das coisas que mais falta. Então, eu acho que se isso fosse aplicado, essa forma de se colocar, se posicionar de uma forma, assim, se preocupando com o que as coisas acontecem com o outro, o que pode estar acontecendo no dia a dia da pessoa, o que pode estar acontecendo com aquela pessoa em casa, Sim. eu acho que Ter a habilidade de reconhecer Isso, a necessidade facilitaria muito. alheia. E pelo fato de que a gente convive com pessoas diferentes também, com manias diferentes, com atitudes completamente diferentes. Então, é importante, né, ter empatia. Sim, a gente tem que entender que cada um tem os seus problemas, só que
a gente tem que aprender a aceitar e todo mundo tem que se ajudar. Porque se, tipo, cada um querer agir somente por si, vai virar uma bagunça. O mundo vai virar um caos. Então, eu acho que a gente deveria realmente olhar mais para essa questão, não só a gente, mas todas as pessoas do mundo deveriam olhar mais para essa questão que está sendo deixada de lado, infelizmente. Sim. Olhar mais pro outro, às vezes a pessoa tá passando por um dia ruim, você ir lá e perceber isso e ajudar ela, melhoraria muito o mundo e o nosso ambiente social. Exatamente. Também tem a questão de outras culturas e outras etnias, por exemplo, a xenofobia, isso é falta de empatia Racismo. falta de empatia com outras pessoas. A gente não se coloca no lugar que a pessoa se sente sobre a brincadeira xenofóbica ou racista. Exatamente. Não se colocar no lugar do outro e pensar se fosse você, não queria que isso acontecesse, julgar a pessoa pela cor, pelos costumes, de onde ela veio. Mas apesar de tudo isso, todos nós somos humanos e todos nós temos sentimentos e nós a gente sofre igual, a gente fica triste igual e a gente ama igual e todos devemos ter empatia. E eu acho que, não sei se vocês têm muito tempo para falar sobre, mas eu levo pra mim que a partir do momento em que você corta a liberdade da outra pessoa de se expressar, de dar sua opinião, e de se sentir confortável, você já tá praticando a anti-empatia. Então você já tá sendo contra qualquer princípio que a empatia leve. A apatia, né? Que você diz. Eu acho que uma frase bem importante é fazer pelos outros o que você queria que fizesse com você. Exatamente. Tanto assim e também não fazer pros outros o que você não queria que fizesse com você. Exatamente. Porque eu tenho certeza que você chegar e xingar uma pessoa, tudo bem, não é você que tá sentindo, mas se fosse aquela pessoa te xingando, você ia se sentir muito mal. Então não faça para outras pessoas o que você não quer que faça com você. Sim, Exatamente. porque quem bate não lembra, mas quem apanha fica marcado para sempre. Exatamente. Então, nós agradecemos a cada uma de vocês convidadas pela presença no nosso podcast. E fiquem com Deus até. Até. Gostaríamos de agradecer, obrigada por falarem aqui no nosso podcast. Nós que agradecemos. Agradecemos Exatamente, a pela presença. Então, tchau pra vocês, pessoal. Tchau, gente!